Vamos lá para o livro de Gênesis, o livro das gerações. Você começa a ler o Gênesis no capítulo 1, antes de você terminar, já tem uma palavra aqui que nunca foi cancelada, nem Deus falou mais dela na Bíblia. É para quem crê. Não, se ele falou uma vez, ele diz que ele não altera o que saiu da boca dele, não muda o que saiu dos lábios dele, ele não tem esse negócio que ele cancela uma bênção, não. Ele amplia a bênção, mas cancelar jamais. E você diz, você pode ter certeza. Aí começa dizendo que ele criou os céus e a terra, que ele disse, haja luz, depois aparece a porção seca e foi. E no versículo que diz, no versículo 23, fala assim, e foi à tarde e amanhã o dia 5º, aí vem o dia 6º. O dia da criação especial dele. Ele ainda não tinha feito o especial. Diz assim, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Ele falava a palavra dele, que é Jesus, entrava em ação e fazia. Aí ele continua dizendo, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, não fez nada mal. Esse viu Deus significa que passou Deus por um exame rigoroso de qualidade. As boas indústrias tiram uma peça, tiram um produto e verifica se ele é bom. Se não é bom, joga fora e vão ver quando começou a estragar. Se estragou tudo, joga toda a produção fora. Pode contaminar uma cidade toda e dar prejuízo a muita gente. Então o Senhor Deus fez o teste. Tudo ele fazia e viu Deus. Quando Deus vê uma coisa, meu irmão, ele é perfeito. 100% bom. Aí ele toma a decisão. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava falando com quem? Com os anjos. Não, o anjo não fez o homem, foi Deus que fez. Ainda a pessoa que é israelita, ela não entende que Deus são 3 pessoas. Mesmo o anjo que visitou Gideão, e disse a ele, não te mandei eu? Só Deus pode ordenar o homem. O anjo pode dar um recado, Deus mandou falar isso para você. O Gideão ouviu a palavra de Deus de um profeta, Israel estava numa miséria tremenda, os midianitas estavam há 7 anos destruindo a nação, vindo o tempo da colheita, colhia, quando estavam colhendo, ele pegava tudo e o resto ele punha fogo. Queria matar Israel, sempre os povos quiseram acabar com Israel. Primeiro porque de lá viria o Salvador, e veio. E hoje, para poder continuar essa obra do diabo. Mas não conseguiram. Aí o Senhor Deus foi e fez as coisas como deveriam ser. Ele então mandou um profeta, Israel orou, Deus, nós estamos na miséria. Ele mandou um profeta, o profeta só tinha uma mensagem. Às vezes pode acontecer isso. Deus levantar um homem que errando o país todo falando a mesma mensagem. Hoje não precisa, porque a televisão, a rádio, põe todo mundo sabendo. Nós estamos aqui agora, temos um grupo grande, mas imagina quantos grupos desses tem nessa cidade chamada São Paulo, que só ela tem 11 milhões de pessoas. Na grande São Paulo, 22. A grande São Paulo chega a quase 30, que vai a Campinas, São José dos Campos, quer dizer, é muita gente que está assistindo o programa, mas não é o estado todo, é o país todo. É o mundo que está assistindo pelas mídias sociais. Esse culto agora, tem uns preguiçosos que não trabalham o dia todo, não. Trabalha só horário. Aqui tem 14 pessoas traduzindo para 14 idiomas. Você imagina no inglês quanta gente pelo mundo fala inglês. Nações que a língua é inglesa. Então, tem gente assistindo espanhol, romeno, árabe. 90 nações falam árabe, francês, urdu, indonésio. Lá do outro lado do mundo tem mais gente lá do que tem aqui no Brasil. É a 5ª nação em habitante hoje. Coreano, italiano, Camboja, alemão, húngaro,
russo, quantas nações falam russo? Norueguês são 14. Então eles estão tendo conhecimento do que está acontecendo aqui. Naquele tempo, o profeta tinha que repetir, não tinha jeito de fazer gravação, então era na repetição. O Gideão ouviu e Deus falou com ele: eu disse a vocês para não temer os deuses dos amorreus, é isso que está acontecendo. Vocês têm medo deles, eu não posso abençoar. Ele manda as asseclas dele, eles estão destruindo vocês. O Gideão, então vai ser diferente, eu não vou temer. E plantou o trigo, mas leva 90 dias, 100 dias para poder o trigo estar no ponto. Quando começou a amadurecer, ele pegava rápido, estava malhando para poder esconder. E quando ele olha, o anjo do Senhor apareceu e como se fosse homem: salve, homem valente, o Senhor, Deus é contigo. Ele disse: que história é essa? Deus não é comigo não. Não é. Mas não é, porque se fosse comigo, que seria dos midianitas? Aí o anjo disse assim: não te enviei eu. Era Jesus antes da encarnação. O anjo do Senhor, quando fala, era Jesus. Não te enviei eu, ele foi enviado. Vai nessa tua força, porque tu has de livrar Israel por meu intermédio. Era Deus falando. Eles não entendem isso ainda. Um dia vão entender. Aí vão pregar melhor do que a gente prega. E aí foi a coisa acontecendo. Bom, façamos o homem a nossa imagem. Ele propôs, o Pai, Filho e Espírito Santo conversando. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí disse: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus queria um dominador. No versículo seguinte ele começa a explicar melhor isso. E criou o homem, Deus, a sua imagem e semelhança. E a sua imagem, a semelhança de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Não temos diferença, a não ser a diferença de gênero que nos identifica como ele ou como ela. Também não tem um terceiro. Ou é João ou é Maria. No mundo animal é assim. Aqui também é. Então ele fez a gente segundo a imagem e semelhança dele. Então você, mulher, não tem que dizer: se eu fosse homem. Não, você é a imagem e semelhança de Deus. E não tem diferença alguma, pensamento igual, procedimento igual, a não ser na parte que diferencia que ela é fêmea. E como é necessário? Quem é que cuidaria de uma criança bem se não tivesse essa diferença? Vocês são amorosos, é meu filhinho. A gente dá um tapa no traseiro logo e fica chateado. E você não deixa, quando ele fica: não vai bater nele não. Isso aqui é meu neném. Quer dizer, Deus assim fez. E graças a Deus vocês. Conselho de mãe não tem igual, irmão. Você pode ser grande, ela abraça você e fala, e você obedece. Até bandidos obedecem às mães quando elas falam. E diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse ao casal: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Aí ele vem dizendo: e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Presta atenção nesse caso. Sobre todo o animal. Sobre os peixes, os peixes do mar. Vamos começar por aqui. Mar onde tem água. Água simboliza a palavra de Deus. Se entende que nós dominamos os anjos, não como senhor e escravo, nada disso. Nós entendemos a palavra com a bênção é nossa, então nós ou reivindicamos para o Pai nos dar essa bênção, se não foi entregue, se foi entregue, a cura já foi entregue. A Bíblia fala no passado, pelas suas feridas fosse sarado. Aí você se dirige ao seu mal, fala: em nome do Senhor Jesus, mal, sai que eu estou determinando, em nome de Jesus, não volte mais. Eles fazem a obra, eles são os agentes de Deus. E lá no Salmo 103, versículo 20, diz: louvai o Senhor e os seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, os anjos obedecem. Então você tem que aprender a determinar, para você mudar de vida.
Aí ele disse, também o homem dominaria sobre as aves dos céus. Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear, uma parte da semente que é à beira da estrada, e as aves dos céus vieram e comeram, e Jesus disse, foi o diabo. Então nós temos poder sobre todo o poder do diabo. Um caso de destruição, se amarra o mal, expulsa e creia. Se você não crê, não acontece nada. Todo aquele que crê vê a glória de Deus, mas quem crê manifesta e fala a palavra. E terceira coisa, sobre as aves, o peixe do mar, a ave do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, que tem vida pequena, microscópica, o vírus de qualquer espécie, a doença tem uma vida, aquela vida é maligna, porque ela combate a vida que Deus nos deu. Então você pode expulsar em nome do Senhor Jesus. A palavra é dominar, você domina, você entra na batalha, paralisa a coisa, manda sair e Deus faz do Senhor. E dessa vez que vamos, vai ter outras nações também da Europa, onde há mais pessoas romenas, porque eles imigram muito, eles participam dos programas onde estão, e participam até ajudando. Tem pessoas de outra, não, eu vou ajudar agora. O pastor Will está me contando que a igreja está pequena, tem a igreja maior. Aí ele disse a pessoa, já estou mandando ajuda agora, e mandou em seguida, para que nós possamos então alugar esse local para melhorar em nome de Jesus. Eu queria hoje ler uma coisa séria com você, que isso aqui vai tocar no seu coração. Está no livro de Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel é depois de Jeremias, Lamentações, Ezequiel. E o que eu vou falar aqui agora é uma coisa que muitas pessoas não vão entender de cara, até que a gente estude um pouquinho para poder entender. Às vezes uma pessoa serve a Deus, como no meu caso, eu aceitei Jesus há 70 anos, estou com 76, eu tinha 6 anos de idade. Mas suponho que amanhã eu perca a cabeça e faço coisa errada e morro fazendo coisa errada. O senhor vai para o céu? Não. Tem gente que se deixa enganar. Não, missionário. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, é? Jesus disse que quem não perseverar até o fim não será salvo. O que é perseverar? Continuar na mesma fé. A fé em Deus, pessoal, que nós aprendemos e começamos a praticar de início, de vez em quando, mas quando você realmente aceita Jesus, é todo dia, é toda hora. Até o dia de hoje eu tenho o costume, estou dirigindo, estou falando com Deus. Às vezes estou parado, estou falando com Deus. Estou meditando na palavra, estou tomando decisões, estou abençoando pessoas. Isso é para sempre. Aqui o profeta pergunta assim, primeiro ele fala o que o povo dizia, por causa disso que eu falei com você, missionário. Mas 70 anos, o senhor agora desvia, vai para o pecado, renunciei. Eu podia ser inocente 70 anos, peguei uma arma e saí atirando por aí, vou para a cadeia pagar o estrago que eu fiz na vida dos outros. Eu não tenho direito. E Deus faz a mesma coisa aqui falando. Mas o outro tem 70 anos que vai roubando aqui, começou a roubar borrachinha na igreja dos colegas, na escola dos colegas, tal. Agora está assaltando, tomando celular aí e fazendo outras coisas. E ele vai e se converte, ele está salvo. Eu não concordo. Olha o que o povo diz. Dizeis, porém, capítulo 18, versículo 25. Dizeis, Ezequiel 18, 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Aí Deus fala, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A gente diz, eu nunca fiz coisa errada. Mentimos de cara cheia, irmão. Quem nunca condenou uma pessoa só por causa da aparência dela? Que direito você tem de condenar uma pessoa? Não estou falando até fazer outras coisas erradas, não. Mas pensamento, quase todo mundo já dançou nessa maionese aí. E se sujou todo dia, maionese maligna.
Então, não são os meus caminhos direitos, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. O pecado de Adão até hoje influencia a gente. Desviando-se o justo da sua justiça. Ele era justo porque praticava a justiça. E cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Não podemos, irmão. Não temos o direito, ao contrário. Só ouvindo o desejo de Deus, me perdoa, não quero isso não. Essa pessoa, eu oro por ela, para o Senhor abençoar. Liberta esse moço que anda fazendo furto, esse que anda fazendo outras coisas erradas. Tem misericórdia. Porque se nós fôssemos a pessoa errada, gostaríamos que Deus nos ajudasse. Numa madrugada, nessa minha saída que eu tive aqui, e fiz tratamento de saúde, estava meio brava a coisa, fiquei bom, estou bom, a voz já está voltando ao normal, então não foi Covid não, foi a maquinazinha. Então, mas a voz está ficando boa, porque puseram um tubo, que se precisasse, você não pode ficar sem respirar, e o ventilador entrava. Acabaram o trabalho, tiraram, mas encostou nas cordas vocais. Só que a natureza, o corpo, ele já começa a fibrosar na hora. Então tira, mas já está ficando bom. E na hora que eu mandar sair aqui agora, eu falei, mas só voltou já. E graças a Deus que voltou. Mas eu estava lá, e eu senti Deus falando comigo assim, não ouvi voz, que tinha muita gente orando por mim. Falei, então Deus, oro por todo mundo agora. A pessoa tem certeza que muitos de vocês oraram. Missionário, eu fiquei preocupado com a sua ausência e clamei a Deus. E eu senti no coração, falei, Deus, então eu oro por todos eles agora. E graças a Deus não vão conseguir estar mais amigos do que nunca. Continuando. Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Por quê? Porque não se arrependeu. Ele cometeu e não arrependeu. Mas onde é que está garantido que se eu me arrepender, Deus perdoa? Primeira carta de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, não é umzinho não, é todos eles. Confessarmos os nossos pecados. O que é confessar? Confessar a Deus, e se eu fiz alguma coisa a você, eu tenho que chegar e falar. Isso é muito bonito. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade. Vamos para 1 João 1,9, para ficar exatamente como diz a Bíblia, porque se não for exatamente como diz, essa Bíblia é boa, pessoal, tem muito estudo aqui sobre oração, tá? E a dona Eliana tem aqui numa promoção, se precisando é só procurar. Dona Eliana está do outro lado da rua aqui, está o shopping do povo ali, numa instalação melhores e maiores. 1 de João 1,9, está bem claro aqui agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 2 atributos que Ele nunca vai perder, de ser fiel e ser justo. Você confessou, você tem um perdão. Não é brincar com Deus, é arrependimento, mas Deus, eu errei, eu quero ser perdoado. Mas o outro não. Ele cometeu iniquidade e morreu na iniquidade. Ora, meu irmão, um desviozinho de olhar, de intenção, a gente já sente que é errado. O Espírito Santo fala ao coração. Você fica magoado. Como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu julguei aquela pessoa? Como é que eu prejudiquei a outra? Mas a pessoa vem e não quer. Não, é até que eu gostei um pouquinho. Agora que eu estou vivendo. Agora que você está morrendo. Com Cristo você vivia, com Satanás você morre. Arrepende e volta correndo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Plural. Não fica um sem perdão, pessoal. E que mais? E nos purificar de toda injustiça.
Ele lava a vidraça, não vai ficar nada, não vai ficar um cheiro, não vai ficar uma mácula, você vai ficar joia na presença de Deus.